Seja bem-vindo ao Bálsamo com Vida. Esse tema, esse programa que foi gerado no coração de Deus, um projeto lindo de Deus para nós, para trazer para nós vida de Deus, para que a gente tenha ferramentas, para que a gente tenha uma unção específica para a gente ir para o próximo nível e nos tornar uma versão melhor de nós mesmos. E esse é o Bálsamo com Vida número 7, 7ª temporada, que vão nos levar, nos inspirar para o nosso tema do nosso congresso, o amor que sara a alma, que vai acontecer dos dias 29 de maio a 1 de junho. Vai acontecer presencialmente na Monte Sião Vix, em Vitória, e online, ao vivo, para inscritos na nossa plataforma. Seja muito bem-vindo ao Bálsamo com Vida. E o Bálsamo com Vida, além de trazer vida de Deus, também convida convidados especiais que vocês já sabem, você que está aí acompanhando a gente, até aqui na 7ª temporada. E claro que a gente sempre vai começar o nosso Bálsamo com Vida com o nosso convidado especial, nosso mentor, o pastor Jucimar Ramos. Seja bem-vindo, pai. Obrigado, Ana. Obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe você. Deus proteja a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma temporada do Bálsamo com Vida. E nos episódios anteriores... Inclusive, a gente estava com um formato diferente. E aí, gostou do novo formato, pai? Eu gostei do seu cabelo. Também. Ficou com um novo formato. Então, porque a gente também estará agora no Spotify. Entendi. E aí a gente está aqui no YouTube e está aqui no Spotify também. Então, Spotify novo, cabelo novo. Né? Entendi, Merece, tá tudo não merece? agora. Eu tava tentando montar essa equação mesmo, agora já montei. Tá tudo resolvido. E hoje, o nosso primeiro tema, nós vamos falar do tema desamor, desvalor e desamparo. Oh, meu Deus! Nós vamos entender um pouquinho o que é isso e de que forma isso se liga ao nosso tema do nosso congresso. Mas antes da gente entender um pouquinho melhor sobre o tema, nós vamos começar com oração, porque, né? Pelo amor de Deus. Por favor, né? A gente não faz nada nessa casa sem oração e não adianta nada a gente entender um monte de coisa e não ter revelação de Deus para as nossas vidas. Então, o convite é para ter vida de Deus nas nossas vidas. E aproveitando o nosso convidado especial, primeiro convidado da temporada, pastor, ora por nós, por favor. Eu oro. Antes de orar, Ana, eu queria comentar essa sua fala. Você disse que não adianta nada ter um monte de conhecimento e não ter revelação. Eu queria ampliar essa fala para não adianta nada ter um monte de conhecimento e não ter unção para curar, para realizar. E eu queria falar disso porque quando Deus trouxe para mim o tema que a gente vai trabalhar no congresso, o tema O Amor que Sara a Alma, a perspectiva que Deus trouxe para o meu coração, e isso está ficando cada vez mais forte, a sensação, a intuição, é de que durante o nosso congresso vai haver um derramar de vida, sabe? Um derramar de unção. E Deus colocou no meu coração que vai ser muito mais realizar da cura, realizar de um batismo de amor, de uma onda de amor, de uma manifestação de amor divino para curar as feridas, do que o conhecimento no tema. É claro, gente, que faz parte das ferramentas do Bálsamo de Gileade, que haja um mover de revelação, que a gente aprenda, entenda coisas e seja fascinado pela revelação divina. Mas vai ser também e principalmente um mover prático, uma intervenção prática, uma visitação prática. A minha sensação é de que muitas pessoas com traumas e questões emocionais, comportamentais, inclusive vícios muito mal resolvidos por falta desse amor, vão ter uma experiência com Deus que vai trazer cura. E aí, por que eu estou falando isso antes de orar? Porque eu queria te pedir
para você de agora até o congresso, ora por mim todo dia. Ora para Deus afiar as ferramentas, para Deus renovar os dons. Na verdade, para Deus super, ultra, mega, power, plus, potencializar os dons para que no congresso haja de fato um mover. Mas vamos orar, porque a essa altura a Ana está pensando assim, tá falando demais, pai. Antes da oração, vamos orar. Não, porque isso aí já foi um spoiler daqueles... Já foi um bruto spoiler, não foi? Aproveita aí que foi spoiler, gente. Vamos orar. Vamos. Senhor, nós consagramos ao Senhor esse lado da tela, consagramos o outro lado da tela, onde o teu filho, a tua filha está recebendo de Deus, está participando com a gente. Eu oro por nós e por eles, para que a verdade seja revelada, que a revelação traga vida, em nome de Jesus, que seja uma palavra viva mesmo. Em nome de Jesus, que seja de fato um bálsamo com vida derramado na vida do teu filho do outro lado da tela. Eu oro para que o sangue de Jesus nos proteja nos dois ambientes. E Amém. Em nome de Jesus eu ordeno que todo mal saia desses dois ambientes, desse lado da tela, do outro lado da tela, em nome de Jesus. E que a glória de Deus se manifeste trazendo revelação para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uau. A gente já começou essa temporada bem, né? Com spoiler, assim, já para aguçar os nossos sentidos espirituais. Então, eu acredito que essa temporada vai bombar. Vai bombar. E eu acredito também. Então, vamos entrar no nosso tema: desamor, desvalor e desamparo. Temão. Esses três compõem, dentro da psicologia, uma formatação, né? A teoria cognitivo-comportamental diz que são crenças, né? Crenças nucleares ou centrais. Centrais, exatamente. Que estabelecem para a gente, na nossa psique, essa base, porque as crenças são base, né? Mas nós somos leigos. Esse negócio de psicologia, a gente não entende muito bem. Tudo bem que no nosso meio tem psicólogos, tem psiquiatras, tem médicos, né? Então, mas quando nós estamos no bálsamo, nós somos todos leigos, ainda que profissionais. Você poderia traduzir para nós, pastor, como que essas crenças são formadas e como elas nos afetam de forma leiga, que você tem esse dom de mestre maravilhoso e traz para a gente essa revelação. Ana, antes de responder sua pergunta, deixa colocar para o pessoal que está com a gente, tanto no YouTube quanto no Spotify, deixa colocar para você porque a gente faz questão de que quem trabalha com a gente no bálsamo seja leigo. E por que isso é importante para nós, para o bálsamo? É porque o bálsamo, ele é um ministério de assessoria à igreja. Então, tudo que a gente faz dentro da igreja e a gente faz com a conotação e com o viés da espiritualidade. Por quê? Porque nós queremos que Deus esteja acima da ciência e que Deus esteja acima das ferramentas humanas. Deus é aquele que vai usar a ferramenta humana e não o contrário, a ferramenta humana vai usar Deus. Então, dentro da igreja, a gente tem lá ferramentas nossas como programa de cura interior, como treinamento de conselheiros, cursos para conselheiros dentro da igreja. O que a gente ensina para o conselheiro quando ele está dentro da igreja? Que lá na igreja, mesmo que ele seja um psiquiatra formado, um psicólogo formado, um psicanalista formado, um terapeuta formado, e ele está trabalhando pelo bálsamo numa determinada igreja, lá na igreja, ele é um ministro leigo do Ministério Bálsamo de Gileade. Por quê? Porque ele precisa ter a liberdade de falar de Deus, de orar pela pessoa, de expulsar demônio. Ele precisa dessa liberdade. E como profissional, ele não tem essa liberdade. Como profissional, ele precisa se ater às ferramentas da ciência, inclusive correndo o risco de ser denunciado para o conselho ao qual ele pertença,
de ser acusado de coisas, de nomes feios como charlatanismo e outras coisas assim, e dentro do ambiente da igreja está livre, está tranquilo para ele poder usar as ferramentas da sobrenaturalidade que o bálsamo usa com tanta graça, com tanta força. Importante é que tudo que a gente faz com ferramentas para as pessoas, a gente faz baseado no sobrenatural e baseado na perspectiva e na filosofia bíblica. Então, qualquer coisa de qualquer ciência que se harmonize com o que Deus falou na palavra dele, a gente aceita e usa porque está harmonizado. Qualquer coisa que anda na contramão da palavra de Deus, a gente rechaça e não serve para nós. Então, eu queria falar disso porque é importante para você. Talvez você está chegando no Bálsamo e ver a gente falar sobre terapia cognitiva e comportamental, ver a gente falar sobre psicanálise e outras ferramentas que a gente pode estar usando, e você pode pensar assim, isso é um instituto que trabalha com psicologia. Não, a gente é um instituto que assessora a igreja usando ferramentas divinas. Amém. Voltando para a pergunta, você pode repetir a pergunta, Ana? Posso. Porque é importante entender que nós somos leigos, né? E aí a pergunta é resposta para leigos, né? É verdade. Então a pergunta é: de que forma o desamor, desvalor e desamparo formam as nossas crenças e nos afetam? De que forma isso é gerado? Gente, na TCC, na terapia cognitiva e comportamental, e aí considerando que a gente está falando para leigos, deixa eu abrir esse leque só um pouquinho. E, Ana, se eu estiver falando demais, você pode me parar. Você sabe que quando eu engato... Tá, eu te dou um toque. Me dá um toque. Pode fazer assim. Entendeu? Se você tossir, pronto. Então, deixa eu voltar. A psicologia, ela não é uma ciência exata. E porque a psicologia não é uma ciência exata, tem muitas abordagens da psicologia. Na psicologia brasileira, nas faculdades brasileiras de psicologia, basicamente se recomendam 4 vertentes para que um terapeuta use no consultório dele. Ele pode usar psicanálise, ele pode usar TCC, essa que a Ana está fazendo referência, pode usar Gestalt e pode usar behaviorismo. Mas isso é nas faculdades brasileiras. Tem outras vertentes por aí, mundo afora. E falando da TCC, essa que a Ana colocou, a TCC ela é baseada em entender as crenças do indivíduo que construíram as doenças dele. E eles chamam desamor, desvalor e desamparo de crenças nucleares. A ideia é que essas crenças estão no centro de todo o conjunto de crenças que as pessoas constroem. Então, por exemplo, se uma pessoa tem uma crença de desamor, significa que ela não acredita que é amada. Não importa o quanto você a ame, não importa o quanto você prove para ela que ela é amada, ela sempre vai partir do pressuposto que ela não é amada. E por causa dessa crença, ela vai construir pensamentos, emoções e padrões comportamentais baseados na crença. Então, ajudar essa pessoa a resolver pensamentos que fazem mal para ela, ajudar essa pessoa a resolver emoções que fazem mal para ela e comportamentos que fazem mal para ela, implica trabalhar a crença e mudar a crença de desamor. Mesma coisa vale para o desvalor, a mesma coisa vale para o desamparo. Falando de forma leiga, no nosso programa de cura do Bálsamo de Gileade, a gente coloca esse padrão para ser estudado e trabalhado como autoconhecimento logo no nosso segundo livro do programa de cura. O nosso segundo livro do programa de cura se chama Revendo as Bases. O Revendo as Bases, ele não trabalha com 3, porque a TCC trabalha com 3, o Bálsamo trabalha com 4. Na perspectiva da TCC, são 3 as bases que sustentam o indivíduo. Eles chamam de crenças centrais, a gente chama de bases emocionais, porque a gente está falando para grego, ou para leigos. Obrigado. A Ana está contratada, gente, para ser a minha assessora para assuntos de palavras difíceis, quando a gente prega pela manhã. Isso. Porque de manhã, gente, é difícil o negócio. Então, como eles trabalham com 3, desamor, desvalor e desamparo, a gente trabalha com 4.
identidade, amor fundamental, segurança básica e disciplina. Se a TCC tivesse 4 bases, o que a gente chama de disciplina, eles iam chamar de desgoverno. Então, seria para eles desvalor, desamor, desvalor, desamparo e desgoverno. Porque disciplina é essa capacidade de governar a si mesmo, que, na minha perspectiva, na minha experiência, faz conjunto com esses 3 da TCC para manter o indivíduo em equilíbrio. Se essas 4 bases estiverem funcionando, a sua identidade, quanto de valor você dá a si mesmo, o seu amor fundamental, quanto você consegue se sentir amado, a sua segurança básica, o quanto você consegue se sentir amparado, e a sua disciplina, o quanto você consegue acreditar que é capaz de governar a si mesmo. Se isso está bem resolvido, você é uma pessoa equilibrada. Se essas 4 bases não estão bem resolvidas, você é uma pessoa desequilibrada. E aí, no livro Revendo as Bases, eu trabalho as ferramentas bíblicas, divinas e psicológicas para você colocar essas bases em equilíbrio para elas funcionarem. O básico da TCC é isso. Eles chamam de crenças nucleares porque ela está no núcleo. Pensando num círculo, as bases nucleares ficam no núcleo e elas vão criando ondas que vão governando e trazendo problemas ou bênçãos para a vida do indivíduo que coloca essas bases num lugar. Na perspectiva tanto da TCC quanto do Bálsamo, resolver essas bases é resolver a vida. Eu nem falei tanto assim, né? Pra mim tô tá melhorando. ótimo. Você viu que eu tô melhorando? Nem tô falando demais. Tá, eu sei. Mas a gente é muito grato pelas revelações que você traz pra gente, pastor. Olha, pelo amor de Deus. Então, essas bases, né, essas crenças, elas vão gerar hábitos, pelo que eu entendi, né? Porque elas estão lá no centro, no núcleo, e vai reverberando, né? Vai ampliando. E esses hábitos, sem crenças equilibradas, sem o alinhamento daquilo que precisa, ou seja, se é desamor, não tem amor, então está desequilibrado. Se é desvalor, não tem valor. Isso aí vão gerando hábitos, e os hábitos são nada mais, nada menos do que vida prática. E de que forma essa vida prática pode estar desequilibrada? Eu vou sair do conjunto teórico keniano, porque é melhor a gente falar a nossa língua bálsamo. Uhum. Então, eu vou dizer a mesma coisa, só que com a nossa linguagem. Então, na perspectiva do bálsamo, a vida do indivíduo é como um prédio construído em cima de 4 bases. Uhum. Em cima dessas bases, o indivíduo construiu a vida dele. O primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto andar. Aí, as bases mal formadas, elas vão balançando e gerando ondas, que vai fazendo o indivíduo ter que fazer um malabarismo para sustentar a vida dele que ele construiu em cima dessas bases. Uau. E aí, vamos pensar nisso de forma prática, usando essa linguagem do bálsamo. Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema na base da identidade, que a gente entende como primeira base. A TCC coloca como primeira base o desamor. Uhum. A gente entende que a primeira base é a identidade, que seria desvalor. O quanto você absorve de valor do outro para com você. E aí vamos imaginar que uma pessoa tem lá na base do prédio dele a base do desvalor ou a base da identidade com problema. Significa que toda vez que ele olha para ele, ele não se identifica de fato, ele não sabe quem ele é. Aí, não sabendo quem ele é, ele vai para a vida inseguro nas relações e facilmente ele será influenciado por ataques, xingamentos, calúnias, difamações,
Porque, como ele não está com a base resolvida, ele está buscando identidade no olhar do outro. Ele precisa muito que o outro o valide, o elogie, diga quem ele é, porque ele não sabe quem ele é. Ele vai saber quem ele é no olhar do outro. Que é perigosíssimo. Perigosíssimo, porque ele já devia estar com isso resolvido desde a primeira infância. Ele devia ter encontrado no olhar da mãe, no olhar do pai, no olhar das figuras de autoridade na vida dele, essa segurança. Ele já devia ter chegado na adolescência sabendo quem ele era, mas ele não chegou porque essa base não está resolvida. Então ele continua como um bebê recém-nascido procurando no olhar da mãe qual a emoção que ela me deu, porque a emoção dela me diz quem eu sou. Só que ele não está fazendo isso com a mãe, ele está fazendo isso com o chefe, está fazendo isso com o cônjuge, está fazendo isso com o amigo. E aí, no dia que o cônjuge dele está de bom humor, ele diz: você é o meu amorzinho da minha vida, você é a pessoa mais linda do mundo, você é a pessoa perfeita. Mas no dia que o cônjuge dele não está bem e detona, aquilo entra, porque ele não sabe quem ele é. E aí, na prática, isso funcionaria assim. Se a minha identidade está bem resolvida, quando alguém me elogia, isso não muda nada para mim. Eu sei quem eu sou. Mas quando alguém me ataca a minha identidade, isso também não muda nada. Eu sei quem eu sou. Então, é comum que as pessoas vindas de famílias disfuncionais, elas desenvolvam uma ferramenta de manipulação, que é a ferramenta do ataque. Então, quando a pessoa quer se vingar de alguém, ela diz assim: eu vou ter uma conversa com fulano, eu vou acabar com ele. O que é acabar com ele? Eu vou atacar a identidade dele e vou deixar ele horrível. Aí essa pessoa senta na minha frente, planejada de fazer isso. Então ela senta e começa a falar. E ela ataca. E ela vai notando, enquanto ela ataca, que tem um sorrisinho no canto da minha boca enquanto eu olho para ela e faço assim: fale mais sobre isso. E ela vai atacando porque ela está acostumada a fazer esse ataque e destruir a pessoa. Quando ela percebe que não está acontecendo, ela vai aumentando a carga. Ela vai percebendo assim: eu falei que ele é falso e ele não reagiu. Deixa eu tentar chamar ele de estuprador para ver o que acontece. Ela vai aumentando a carga. Chega uma hora que ela percebe: não funciona com esse cara. Mas só não funciona porque a base de identidade está bem resolvida. Se não está, tudo que a pessoa disse entra, porque eu não sei quem eu sou, eu estou procurando nela quem eu sou. E é normal que eu procurasse nela quem eu sou lá na primeira infância, lá no olhar da mãe ainda. Mas na idade adulta não é. Eu já devia saber quem eu sou, e o que o fulano diz sobre mim, tanto positivamente quanto negativamente, não devia me afetar. Mas afeta, e afeta porque as pessoas estão procurando validação do outro. Então ela busca, por exemplo, poder para obrigar as pessoas a dizer o que ela quer ouvir. Ela procura, por exemplo, dinheiro, porque se eu tenho dinheiro, eu tenho valor. Mas o verdadeiro valor do dinheiro é que o dinheiro vai me ajudar a obrigar o fulano a dizer o que eu quero ouvir. Aí tem uma coisa engraçada que as pessoas falam. Elas dizem assim: eu prefiro que falem de mim pela frente do que pelas costas. Mentira! Ela prefere que não falem dela de jeito nenhum. Mas por que a fala do falem de mim pela frente e não pelas costas? Porque ela acredita que pela frente não vai ter coragem. Então ela só tem que garantir que pelas costas não falem. Então ela diz: falem pela frente, falem... Ela não quer que fale nada, né, na verdade. Na verdade ela quer elogio, bastante elogio de preferência. Então, falando dessas bases, Ana, elas vão criar ondas para cima delas. Ela foi, a vida foi construída em cima dela. A ideia é que elas deviam ter sido resolvidas primeiro e depois a vida construída em cima. Só que elas não foram resolvidas e a vida foi construída em cima. Então, toda a manifestação dela lá embaixo afeta o resto para cima. Vou dar um último exemplo, eu prometo que esse é o último. Falando de desamor, que é a base que a gente chama de amor fundamental. Uma pessoa com a base de amor fundamental bem resolvida, significa que ela sabe que é amada. Ela sabe emocionalmente, tem uma crença estabelecida. Eu sei que eu sou amado. Aí, uma pessoa diz para ela assim: fulano, você é horrível, eu te odeio. A resposta dessa pessoa que está bem resolvida é: odeia nada, me ama. Tá com inveja, que eu sei. Ó, beijinho no ombro para você.
Porque não entra na cabeça dessa pessoa, na verdade não entra nas emoções dessa pessoa que alguém não a ame. Então ela não interpreta o mundo assim. O contrário é tão verdade quanto. Uma pessoa com uma base de amor fundamental mal resolvida, alguém faz uma declaração de amor linda pra ela, bota um textão nas redes sociais, e aí ela fala assim, falsidade, pura falciane a pessoa. Ama nada, tá querendo alguma coisa. Porque não entra que ela é amada. Então, essa base de amor fundamental também vai estabelecer o que foi construído em cima. E aí, o que a pessoa construiu em cima? Ela construiu o casamento, ela construiu a vida profissional, ela construiu a vida ministerial, ela construiu tudo. A vida dela inteira está em cima dessas bases. E aí, quando a base mexe tudo. Muitas vezes, por causa dessas bases mal resolvidas, a pessoa, por exemplo, destrói o casamento, faz a empresa falir. Aí, às vezes, as pessoas vão para o nosso programa de cura, elas fazem o programa de cura e no final ela fala assim, se eu tivesse feito isso aqui antes, eu não tinha perdido isso, não tinha perdido isso, não tinha perdido isso. É verdade. Eu acho que eu respondi essa pergunta, né? Eu acho que eu fui uma das pessoas que falou isso com você, né? Então, esse estilo de vida, no caso, viciado, né? Por causa das bases que faltaram, geraram vários vícios comportamentais, na verdade, né? Dentro de cada uma dessas bases mal estruturadas, o nosso dia a dia, nosso viver foi afetado, né? E é realmente uma necessidade a gente trabalhar nessas bases, como a gente propõe no programa de cura, né? Quando a gente chega, né, que foi uma impressão que eu tive também, todas as vezes que eu liderei programa de cura, era o mesmo feedback das pessoas que começavam o programa de cura, é que a impressão que a gente tem, essas crenças, essas bases estão tão destruídas que não tem solução. Pelo amor de Deus, como que eu mudo isso? Tem alguma solução para a minha vida? E tem umas pessoas que começam e param, que ainda usam aquela expressão assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Só faltou você falar, Gabriela. Mas, gente, viver assim não é vida, né? Não é vida. Definitivamente não é vida. E aí a gente entra, eu acho, fazendo essa conexão, né, do tema do nosso congresso. E há uma solução para isso, para resolver essas bases, para ressignificar essas crenças que foram destruídas, que não foram, né? E essas bases que estão ali. Quando eu olhei para as minhas bases, eu falei assim, gente, eu não tenho base nenhuma. Eu fui construído em cima do vácuo. Tem um vácuo aqui. E aí o pastor ainda me fez a pergunta, qual das bases está mais destruída? Eu, oi? Tipo, todas elas, né? Não foram nem construídas, quem dirá mal construídas. Tem como a gente mudar isso, tem como a gente trabalhar nisso. E ligando a esse tema do nosso congresso, de que forma isso é trabalhado? Então, Ana, na verdade, essa é a grande missão do Ministério Bálsamo de Gileade. A grande missão do Bálsamo de Gileade é anunciar ao mundo que Deus é também reconstrutor de bases. Sabe, o livro Revendo as Bases, ele começa com o texto bíblico em que Jesus fala de dois construtores, onde um constrói a casa na areia e o outro constrói a casa na rocha. E os dois vivem como se tudo estivesse muito bem até o dia da tempestade. No dia da tempestade, o cara que construiu a casa na areia, a casa dele foi levada pela tempestade e entrou mar adentro. E a casa que foi construída na rocha, depois da tempestade, ela permaneceu. E vindo de Jesus, isso tem um peso ainda maior, né? Porque foi uma parábola que ele mesmo contou, né? Sim, Jesus coloca as coisas assim. Quando a sua base está bem resolvida,
você não só vive bem quando tudo tá bem, você vive bem quando tudo tá mal. A ideia básica da parábola de Jesus é essa. E eu tô fazendo referência a essa parábola, que a gente começa com ela, o Revendo as Bases, para dizer que a ideia geral por trás disso tudo é que Deus não só pode, como tem um plano que deixa claro que ele pretende tratar essas bases. Deus contava com o fato de que você ia detonar suas bases. E ele proveu recursos para resolvê-la. E aí, no geral, a gente começa com aquilo que Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. O caminho para você resolver suas bases passa por autoconhecimento, que é Deus trazendo revelação para você, que é Deus te fazendo ver quem você jogando luz nas suas bases, fazendo você ver as bases e te dando ferramentas para trabalhar nela. No Revendo as Bases, a gente usa uma figura de linguagem que foi colocada por Lucas no Evangelho quando conta essa parábola. Lucas diz que o homem que trabalhou na rocha, que construiu a casa na rocha, ele cavou profundamente na rocha e colocou ali suas bases. E a rocha é basicamente o relacionamento com Deus e a palavra de Deus. A rocha é sempre colocada nesses termos. Então, quando eu me relaciono com Deus, Deus lança luz nas minhas bases e ele me ajuda a ver as bases. Ele me ajuda a ver que tá ruim. Então, o caminho para esse conserto passa por autoconhecimento, passa por relacionamento com Deus e passa por intervenções constantes. Sabe? É basicamente a figura de linguagem que a gente usa. Pega uma marreta, uma talhadeira e vamos trabalhar constantemente. Profundamente na rocha. Então, quanto mais profundo você vai na sua relação com Deus, quanto mais profundo você vai na sua relação com a palavra de Deus, isso vai mudando. E, gente, é isso que o bálsamo assessora. O bálsamo ajuda as pessoas a fazer esse trabalho de pegar a marreta, a talhadeira e cavar profundo na rocha do relacionamento com Deus, na rocha do relacionamento com a palavra de Deus, para fazer essa mudança, esse crescimento. Então, o caminho básico é esse. Uau! Ou seja, resumindo, tem jeito. Graças a Deus. Tem jeito. Tem jeito. E se não tivesse, a gente não estava vivo mais, né? Fala é verdade. Eu, pelo menos, por minha vez, não estaria viva, né? Mas tem um detalhe importante que sem Jesus a gente não dá conta de fazer. Ou seja, não é conhecer, não é saber, e sim receber dele, né? É porque é em Jesus ele é a rocha. É em Jesus que está essa revelação do amor que sara a alma. Sem a figura de Jesus, nós não vemos Deus, não vemos o amor de Deus, não vemos quem Deus é. Sim. E, sabe, Ana, quando eu falei que a criança recém-nascida precisa ver nos olhos da mãe quem ela é, o ser humano adulto não tem mais mãe para olhar. E se tivesse, ele não faria mais aquele papel. A alma infantil, ela está aberta para essa transformação feita pelo olhar da mãe. O adulto não está mais aberto. Então, a única chance do adulto é fazer esse olhar que ele faria lá na infância para o olhar da mãe, ele vai fazer esse olhar para o olhar de Deus. Inclusive, estou dando spoiler do Congresso. Eu acabei de ter uma visão com esse spoiler. Não é? Então, esse olhar que o ser humano adulto precisa ter no olhar de Deus para ele ver em Deus quem ele é. Como a criança que vê no olhar da mãe quem ela é. E não tem como você olhar para Deus sem olhar para Jesus. Não tem. Jesus é o único jeito de você olhar para Deus, porque é nele que você vê Deus. É por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Sim. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem jeito de você vir ao Pai se não for por mim. Essa é a ideia. Eu não vejo Deus em outro lugar. As pessoas, os teólogos dizem que você pode ver Deus na natureza, você pode ver Deus nas escrituras, você pode ver Deus, você pode... Mas
tudo que você vê Deus fora de Jesus, tá lá, mas tá numa distorção que não dá conta de te transformar. Você vê Deus de um jeito que te transforma em Jesus. Eu tive a visão de Jesus caminhando na nossa direção. E não foi aquele Jesus de The Chosen que a gente está acostumado a ver. E o olhar dele para nós, eu acho que nesse congresso, se você ainda não teve essa visão, que eu acho que você deve ter compartilhado comigo dela, nós vamos ter muito essa visão. Eu acredito nisso. Amém. E esse olhar de amor, esse olhar de carinho, esse olhar de fogo, esse fogo que purifica, aquele fogo que tira todas as impurezas de dentro para fora. Foi Amém. esse olhar que eu consegui contemplar agora. Amém. Enfim, estamos só no primeiro episódio do nosso Bálsamo com Vida. Oh, meu Deus. Como diria a Ana, vamos decolar. E eu quero te convidar, se você ainda não fez a sua inscrição para o nosso Congresso de Cura Interior, faça a sua inscrição no nosso site balsamodegilead.com.br, lá no nosso banner do Congresso. Se você não pode participar presencial, até porque as vagas presenciais são limitadas, então a gente tem um espaço muito pequeno para as perspectivas que nós temos, mas você pode participar online, ao vivo com a gente. Ele vai ser transmitido pela nossa plataforma e você precisa fazer a sua inscrição online para participar conosco. Ok? Nós Inclusive, vamos deixar... Ana, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante. Escuta aqui, presta atenção em mim. Se as inscrições presenciais acabarem, não dá uma de magoadinho, não. Faz inscrição online e participa online. Sim. Entendeu? Não faz isso com você, porque quem vai perder é você. Claro que podia ter feito a inscrição cedo e tá no presencial? Podia. Mas registra isso. Não perde a bênção porque sua alma ficou magoada e decepcionada e frustrada porque você queria estar no presencial e enrolou e não fez inscrição e perdeu. Não faz isso não. Vai lá e faz inscrição no online. Vamos participar online mesmo. Vai ter um mover de unção lá no online também. De preferência, cria um ambiente onde você vai ver o online para parecer o presencial e recebe tudo que Deus tem para dar. Escuta o que eu tô te falando. É verdade. Falei. Quero te incentivar também a compartilhar desse Bálsamo com Vida, se programar, porque os nossos episódios vão acontecer nas quintas, viu que começamos nas quintas, nós vamos ter 4 episódios e esse primeiro episódio você já pode compartilhar com a sua lista aí e se programar também, incentivá-los a participar com a gente do nosso Congresso de Cura Interior. Então, eu quero encerrar E aproveitando que o pastor Ismar está aqui, a gente vai ter oração no começo, ter oração no final com ele. Ora por nós, pastor. Eu sabia, tudo eu nessa casa, gente. Sim. Tudo eu nessa casa. Eu sabia que no final ia me botar para orar. Vamos orar. Escuta isso. É muito possível que, falando desses temas, Deus usou isso para mexer com você. E provocou uma emoçãozinha. Escuta isso, não se sinta mal não, é assim mesmo. Sim. Isso que sai é o mal saindo. Deixa sair. E se você ficou com uma vontadinha de chorar com os temas que a gente trabalhou aqui, arranja um canto e chora. Sim. Não engole isso não, tá bom? Dependendo da hora que você tá ouvindo, dá pra dar uma paradinha, ir para um canto, se trancar no carro, liga o ar-condicionado, por favor. Ou ir para um lugar de uma sombra e fazer um tempo de oração. Deixa isso sair, deixa Deus te curar, porque já tem um som de cura se movendo aí, tá bom? Senhor, eu oro por nós, eu oro pelos teus filhos que estão ali do outro lado da tela, recebendo essa verdade através desse tempo tão especial. Pai, eu clamo para que a verdade transmitida nesse Bálsamo com Vida seja de fato vida para tua filha, para teu filho que está ali do outro lado da tela. Amém. Em nome de Jesus, que ele e os dele sejam profundamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Gratidão por estar aqui conosco no nosso primeiro episódio e até quinta que vem.